Você já declarou palavras de bênçãos sobre a sua vida hoje? Se não, queridos, fica comigo até o final desta mensagem. E você vai declarar palavras de bênçãos sobre a sua vida. Agora, quem nunca, queridos, se olhou no espelho e não gostou da imagem que viu e pensou mal de si mesmo? Nessas horas, é bem fácil, queridos, se esquecer das palavras de bênção e focar no que não nos edifica e que não está alinhada com a maneira como Deus, Ele nos vê. Nós, queridos, como seres humanos, o que os nossos olhos veem tem influência sobre o que sentimos e sobre a forma como entendemos as situações ao nosso redor. O nosso adversário, ele sabe disso. E ele já percebeu como essa estratégia dá certo com muita gente. Por isso, ele movimenta as situações que você pode ver para tentar levantar dúvidas sobre o poder e o caráter do nosso Deus. É muito comum, queridos, os nossos lábios acompanharem o que os nossos olhos conseguem ver. Além disso, também é tentador sermos impactados pelas nossas circunstâncias e declararmos palavras alinhadas com a nossa visão natural. Porém, o que Deus espera dos seus filhos é que eles vivam pelo que creem e não pelo que veem. Viver, queridos, com base na crença que você tem em Deus é um dos princípios envolvidos em viver pela fé. Em outras palavras, andar em fé não é agir a partir do que vemos, mas do que cremos. O Senhor, Ele não vê o homem, queridos, como o homem vê. Não, queridos. O homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. Você conhece o poder das suas palavras, queridos, nos seus relacionamentos e nas suas realizações. Cada palavra que sai da nossa boca é como uma semente que pode gerar frutos de vida ou de morte. Da mesma forma, queridos, que é impossível plantar uma semente de laranja e colher uma árvore de maçãs. É impossível alcançar resultados de vida declarando palavras de morte. E o que diz em Provérbio, queridos? Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Então, queridos, as suas palavras são uma parte importante em seu relacionamento com Deus. Principalmente as que dizem a respeito a você mesmo. Deus, queridos, Ele te criou de maneira amorosa e detalhada. Ele conhece o seu potencial. Ele conhece você, queridos, mesmo antes de você ter nascido. Gideão, queridos, ele foi encontrado pelo anjo de Deus e chamado de valente quando ele estava escondido para não ser visto pelos inimigos do povo de Israel. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Davi, queridos, ele foi ungido como rei muito antes de assumir o trono. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 13, diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Abraão, queridos, foi chamado de pai de muitas nações, quando ele ainda não tinha nem filho. Essas, queridos, são apenas algum exemplo de homens que tiveram suas vidas transformadas por uma declaração de Deus. Da mesma forma, queridos, a nossa identidade não depende do que vemos, mas daquilo que Deus diz a nosso respeito. Por isso, meus irmãos
e minhas irmãs, mesmo que os nossos sentimentos nos empurrem para darmos declarações negativas, precisamos nos policiar e confessar palavras de vida e não de morte sobre a nossa vida. Deus, Ele te vê com olhos de amor e misericórdia. Ele conhece, sim, o seu potencial e quer que você viva de acordo com a sua identidade, a identidade que Ele te deu. Por isso, declare hoje, queridos, palavras de bênção sobre a sua vida. Creia no que Deus diz a seu respeito, queridos, e deixe que as suas palavras sejam sementes de vida. Viva, queridos, pela fé e não pelo que você vê. A mensagem de hoje para você: declare palavras de bênção sobre a sua vida e você verá o agir de Deus. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia.